Bom dia! Hoje são 23 de maio de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo um estudo sobre duas revistas brasileiras, a Veja e a Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Já a Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor do Lula, em favor do PT. A revista Carta Capital não mostra matérias de jornalistas e advogados contrários ao Lula, contrários ao PT. Não mostra a Carta Capital. Como também a Veja não mostra matérias de jornalistas e advogados favoráveis ao Lula, ao PT. Não mostra, correto? Muito bem. Estou aqui com a revista Carta Capital, dia 18 de abril de 2014. Vamos analisar aqui mais um trecho de uma matéria escrita por um advogado aí na Carta Capital, correto? Vamos aqui ver se realmente há um fundo de verdade no que o advogado diz ou não, correto? Vamos analisar isso com imparcialidade, correto? Meu objetivo aqui é a imparcialidade. Isso, não ser a favor nem contra o Lula, correto? É analisar a coisa puramente. Como a Carta Capital, ela faz críticas ao juiz Sérgio Moro, aí então eu entro para ver se realmente há um fundo de verdade ali ou não, correto? Vamos aqui a mais uma página aí da revista. Muito bem. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, mês passado. Na página 25, existe ali, na página 25, uma matéria escrita pelo advogado e professor de Direito da PUC, São Paulo. PUC significa Pontifícia Universidade Católica. Pedro Estevam Serrano, ele é advogado, não é? E professor de Direito. E ele faz aqui uma matéria na revista Carta Capital e peguei aqui um trecho, por enquanto, do que ele afirma, correto? E vamos ver se o Pedro Estevam Serrano, ele tem razão aqui no que ele diz em favor de Lula. Aqui, vamos ver. Ele diz assim: o juiz Sérgio Moro estabeleceu o prazo de 24 horas para o réu se apresentar, uma incorreção. A ordem não é dada ao réu, que não é obrigado a se entregar, mas à polícia para que a execute. Assim, o que houve de fato foi a suspensão dos efeitos dessa determinação pelo período estabelecido, para aguardar que Lula se entregasse. Essa decisão deixa claro que não havia suspeita de evasão do réu, o que derruba qualquer hipótese de emergência na decisão. Muito bem. O que o Pedro Estevam Serrano, que é advogado e professor de Direito da PUC São Paulo, está dizendo aqui, é que o juiz Sérgio Moro, ele errou, o juiz Sérgio Moro errou quando deu o prazo de 24 horas para que Lula se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba. Diz o advogado aí que o juiz Sérgio Moro cometeu uma incorreção, correto, gente? Um erro do Sérgio Moro. E explica o advogado que a ordem de prisão não é dada ao réu, que não é obrigado a se entregar, mas à polícia para que a execute. Muito bem, o que ele diz aqui é uma verdade. Ordem de prisão, quando um juiz expede uma ordem de prisão, é para que essa ordem de prisão seja executada pela polícia, correto?
o juiz ali manda encaminhar o mandado de prisão, a polícia recebe e a polícia vai à casa da pessoa, não é? Aí do réu ou de uma pessoa aí acusada por ter praticado um crime, a polícia vai lá e prende a pessoa, correto? Então o que o advogado diz aqui, nessa parte, a ordem não é dada ao réu, que não é obrigado a se entregar, mas à polícia para que execute, isso aqui é verdade. Só que no caso de Lula aqui, há uma explicação. Depois farei, correto? Muito bem. E continua aí o advogado dizendo que o que houve de fato foi a suspensão dos efeitos da prisão, certo? Pedindo ali, esperando que Lula se entregasse. Já que, segundo o entendimento do advogado Pedro Estevam Serrano, já que o juiz deu esse prazo de 24 horas para que o Lula se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba, já que foi assim, então o juiz já sabia, o juiz Sérgio Moro, que não havia suspeita de evasão do réu, ou seja, que o Lula não estava com pretensão de fugir. Daí ele deu esse prazo de 24 horas, correto? Porque se o Lula estivesse com a intenção de fugir, o mandado de prisão seria executado logo, né? Mas como o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 24 horas para o Lula se apresentar, isso significa que o Lula não tinha ali a intenção de fugir. Logo, diz aqui o advogado, não havia emergência na execução aí da prisão de Lula. O advogado diz aqui que já que o juiz Sérgio Moro sabia que o Lula não queria fugir, então não havia pressa para essa prisão aqui do Lula, diz o advogado, certo? Mas vamos aqui aos equívocos do advogado Pedro Estevam Serrano, correto? Ele é advogado e professor de direito. Eu fui professor de direito e não quis ser advogado porque não quis. A qualquer hora, se eu quiser ser advogado, basta eu ir à Ordem dos Advogados do Brasil e ali eu faço minha inscrição, sem o exame de ordem, porque quando eu terminei direito, o curso de direito, já tinha aí essa regalia, correto? Muito bem, então vamos aqui a dois equívocos do advogado Pedro Estevam Serrano, no trecho dele aqui. Vamos lá, ele diz assim, que o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 24 horas, veja lá, ao Lula, para que ele, de forma espontânea, se apresentasse à Polícia Federal lá em Curitiba, correto? Aí, e diz o advogado que isso aí foi um erro do juiz, porque o juiz não pede que o réu se apresente, o juiz manda executar o mandado de prisão. Muito bem. E o segundo erro aí, equívoco do advogado Pedro Estevam Serrano, é quando ele diz que não havia tentativa de fuga por parte de Lula. Se não havia tentativa de fuga por parte de Lula, então não havia pressa de o juiz Sérgio Moro expedir o mandado de prisão de Lula. Correto, gente? Ora, veja a coisa como é interessante. O advogado Pedro Estevam Serrano escreveu para a revista Carta Capital, porque aí ele escreveu a favor de Lula. Se esse texto dele não iria cair na revista Veja, porque ali é diferente. Então, o texto dele, do advogado, está na revista Carta Capital. E por quê? Porque é favorável ao Lula. Só que o advogado Pedro Estevam Serrano, ele erra aí, comete dois erros. Se o juiz Sérgio Moro não tivesse dado esse prazo ao Lula de 24 horas para se apresentar à Polícia Federal em Curitiba, gente, veja bem, repito, se o juiz Sérgio Moro não tivesse concedido esse prazo aí de 24 horas para o Lula se apresentar, isto é, se o Sérgio Moro tivesse mandado a polícia de imediato prender o Lula, sem dar esse prazo ao Lula, o advogado Pedro Estevam Serrano iria dizer que foi uma decisão
draconiana, uma decisão horrível do Sérgio Moro. Então, para onde o Sérgio Moro fosse, o advogado iria contestá-lo. Se ele desse o prazo, ele deu o prazo para Lula, 24 horas. O juiz aí, o Pedro Estevam, advogado, disse que isso aí foi um erro do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não tivesse dado prazo ao Lula, tivesse mandado prender o Lula de imediato, o Pedro Estevam Serrano, advogado, iria também criticar o Sérgio Moro, não é? É aquela velha ladainha, não é isso? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Então, aqui o problema é a crítica ao Sérgio Moro, que não procede, correto? E ele diz aí que não havia tentativa de fuga de Lula, tanto que o juiz deu prazo para Lula se apresentar. Não havia, pois, necessidade da prisão. Só que o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro nada tem a ver com a tentativa de fuga de Lula, mas outra coisa que vou explicar aqui. Muito bem, então veja aqui a decisão do Sérgio Moro, gente. Por que o juiz Sérgio Moro deu o prazo de 24 horas para que Lula se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba? Por quê? Por que ele fez isso, o juiz? Porque diante de réus, não é? Réus simples, não é isso? Diante de pessoas pobres, ninguém vai dar um prazo a uma pessoa pobre para se apresentar e ser preso. Manda logo prender, não é isso? E por que o Sérgio Moro agiu diferente com o Lula? Deu um prazo de 24 horas para que Lula se apresentasse espontaneamente. Ora, por uma razão bem simples, por causa do cargo que o Lula exerceu para evitar constrangimento à pessoa do Lula. E isso, por incrível que pareça, não é tratamento diferenciado. O Lula exerceu um cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Então, o que o juiz Sérgio Moro fez, e de forma educada, foi dar o prazo de 24 horas para que o Lula se apresentasse espontaneamente, sem a presença ali de policiais. Isso ele fez para evitar constrangimento ao Lula. E a mesma coisa agora o Sérgio Moro fez em relação ao petista José Dirceu. O Sérgio Moro também deu um prazo ao petista José Dirceu para se apresentar espontaneamente à Polícia Federal. E assim o José Dirceu o fez. Então o Sérgio Moro, dando esse prazo de 24 horas para o Lula, no fundo ele não cometeu um erro, uma incorreção, como diz aqui o advogado Pedro Estevam Serrano. A decisão do Moro foi até um privilégio para o Lula, porque, repito, diante de réus condenados, réus pobres, o juiz já faz o mandado de prisão, manda elaborar, e esse mandado de prisão é executado pela polícia. Só que em relação ao Lula, para evitar constrangimento ao Lula, pelo cargo que ele exerceu, presidente da República, é que o juiz aí, Sérgio Moro, deu esse prazo de 24 horas. Foi um prazo maravilhoso para o Lula, certo? Foi um privilégio para o Lula. E mesmo assim, o advogado Pedro Estevam Serrano está contra essa decisão do Sérgio Moro, não é? Dizendo que foi uma incorreção. Só que ele fez isso para evitar constrangimento ao presidente Lula. Então, no fundo, o advogado aqui está criticando uma decisão do juiz Sérgio Moro que foi favorável ao Lula. Não prendeu de imediato o Lula, deu um prazo a ele para que se apresentasse espontaneamente. O Sérgio Moro foi até um juiz aí cortês, um juiz educado. Entendeu, gente? E o outro erro aí do advogado Pedro Estevam Serrano é quando ele diz que esse mandado de prisão contra o Lula saiu muito rápido. O juiz deveria esperar
o esgotamento lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Diz aí o advogado, que não havia tentativa de fuga por parte do Lula. Já que não havia tentativa de fuga por parte do Lula, então o juiz Sérgio Moro deveria ter esperado o final ali do julgamento lá no TRF4. Outro erro aí do advogado. Ora, a ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, o mandado de prisão expedido por ele, não tem nada a ver com a tentativa de fuga de Lula ou não. Não se refere à tentativa de fuga. O mandado de prisão expedido pelo Sérgio Moro, juiz, se deu em razão, logo após o julgamento dos embargos de declaração lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminharam um ofício ao juiz Sérgio Moro, afirmando que já havia sido esgotada a segunda instância, que o juiz Sérgio Moro já poderia mandar expedir o mandado de prisão contra o Lula, entendeu? Então, quando o juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão contra o Lula, ali já havia sido esgotada a segunda instância após o julgamento dos embargos de declaração. Então veja assim, acórdão condenatório, veja aqui, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª turma, aqui condenaram o Lula por unanimidade, correto? Condenaram o Lula. O advogado do Lula entrou aqui com um recurso chamado embargos de declaração. Esses embargos de declaração não mudam o teor do acórdão condenatório aqui, que foi estabelecido pelos 3 desembargadores. Os embargos de declaração não mudam aqui a sentença, servem apenas para que o juiz analise ali alguma dúvida, alguma contradição, certo? Aqui no acórdão condenatório. Então, os embargos de declaração só servem para esclarecer algum ponto ali do acórdão condenatório, correto? Muito bem. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os 3 desembargadores, eles analisaram os embargos de declaração aqui interpostos pelo advogado do Lula. E nesses embargos de declaração, os 3 desembargadores foram também unânimes. Eles rejeitaram os embargos de declaração aqui do advogado do Lula. Só depois disso aqui, desses embargos rejeitados, é que o Tribunal Regional Federal encaminhou ofício ao juiz Sérgio Moro para que ali fosse expedido o mandado de prisão contra o Lula, somente depois do julgamento dos embargos de declaração, correto? Lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, existem ali também outro recurso chamado apenas de embargos. O advogado do Lula entrou também com esse recurso aqui. Só que esse recurso se refere aos embargos de declaração, que já não mudam o teor aqui do acórdão condenatório, entendeu? Veja bem, explico de novo. Embargos de declaração não mudam o acórdão aqui condenatório, não mudam a condenação do Lula. E pior ainda, esses embargos aqui, completamente inúteis, esses embargos aqui, que se referem aos embargos de declaração e não ao acórdão condenatório. Então esse recurso aqui não serve para nada. Tanto é que eles são rejeitados lá no Tribunal Regional Federal.
Então, o que o advogado aqui, Pedro Estevam Serrano, está dizendo é que ele queria que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não é? Só declarasse esgotada a instância, a segunda instância, após o julgamento desses embargos aqui, inúteis, que não alteram nada. Então ele queria mais tempo para que o Sérgio Moro expedisse o mandado de prisão. Expedisse o mandado de prisão somente depois desses embargos aqui, que não alteram jamais, não alteram nada, nem embargos de declaração e muito menos a condenação. Entendeu? Então, isso aqui, esperar esses embargos aqui para que o juiz expedisse mandado de prisão é uma irracionalidade, porque não muda nada. É apenas para encher linguiça. Então, na verdade, o Sérgio Moro acertou em cheio quando expediu o mandado de prisão, a ordem de prisão, após o julgamento dos embargos aqui de declaração. E isso ele fez ao ter recebido o ofício dos próprios desembargadores do Tribunal Regional Federal, ali, no sentido de que já havia sido esgotada a segunda instância. Então, a crítica que o advogado Pedro Estevam Serrano faz ao juiz Sérgio Moro, ela não tem correspondência na realidade dos fatos. Para terminar, o advogado aí diz que o juiz deu um prazo de 24 horas ao Lula e que isso aí é um erro do juiz, uma incorreção, não deveria. Ora, mas o juiz deu esse prazo ao Lula e foi um prazo benéfico para o Lula. E o advogado está reclamando, não sei porquê. E o segundo ponto ele diz que já que o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 24 horas para que Lula se apresentasse espontaneamente, sem pressão da polícia, é porque o Sérgio Moro entendia que o Lula não iria fugir. Já que o Lula não iria fugir, diz o advogado Pedro, então o mandado de prisão deveria ter saído somente depois dos embargos aqui. Ora, o mandado de prisão saiu porque foram julgados os embargos de declaração, que não alteram o acórdão condenatório. Esperar que fossem julgados os embargos aqui, que se referem aos embargos, é embargo em cima de embargos, isso aqui é só recurso inútil, que não muda nada. Então, o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro tem a ver com o fim da segunda instância, com os embargos de declaração, e não com o fato de Lula fugir ou não. Nada tem a ver com a fuga, a expedição do mandado de prisão. Portanto, aí, mais um vídeo e vamos para frente. Muito obrigado.